Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em João capítulo 20, versículos 24 até o versículo 31. João 20, 24 a 31. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E logo disse a Tomé: Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Por que me viste e creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Vamos orar. Ó Pai, eu te agradeço por essa manhã de domingo em que o teu povo se reúne para te adorar, para ter comunhão, ó Deus, para ouvir a tua palavra. Eu quero te pedir que nesse instante o teu Espírito Santo ilumine o coração de cada um daqueles que estão aqui presentes, para que assim, ó Deus, eles possam entender a tua palavra e também, ó Deus, vivê-la, obedecê-la, praticá-la para a tua glória, Senhor Deus. Ó Pai, fala com cada um de nós agora, ó Deus, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nem todos aqueles que são membros da igreja creem de fato em Jesus. Algumas pessoas, elas passam anos e anos de suas vidas frequentando os cultos, escola dominical, estudos bíblicos, participam de acampamentos, ouvem a pregação da palavra, veem a transformação na vida de outros irmãos, mas o seu próprio coração, ele permanece endurecido. Esse tipo de gente tem muitas dúvidas nos seus corações e essas pessoas, elas se sentem como um peixe fora d'água, se sentem diferente. Veem as outras pessoas na igreja felizes, alegres, crescendo na fé, e estas que têm dúvidas no coração, que são incrédulas, permanecem estagnadas, paradas na sua vida espiritual. Elas se sentem diferentes dos demais membros da igreja. E Tomé era uma pessoa assim, era esse tipo de pessoa. No Evangelho de João, Tomé ele é citado 3 vezes, E sempre quando Tomé foi citado, ele demonstra algum tipo de dúvida. Ele tinha algum tipo de dúvida a respeito de Jesus. Lá em João capítulo 11, quando Jesus recebe a notícia que Lázaro estava enfermo e depois que Lázaro morre, ele então vai até Betânia para ressuscitar Lázaro. Tomé, lá no versículo 16, João 11, 16, Tomé disse o seguinte: Vamos também nós para morrermos com ele. Olha que coisa. Jesus ele iria até Betânia, como de fato foi, para ressuscitar Tomé, para que os discípulos e outras pessoas também pudessem crer, mas Tomé não acreditava na ressurreição. Tomé ainda ficou fixado na ideia da morte, Vamos lá e vamos morrer com ele. Depois, lá em João 14, quando Jesus ele confortava os seus discípulos, dizendo que ele iria preparar um lugar para eles e que eles sabiam qual seria o caminho para o qual ele iria, o que Tomé disse lá em João 14, versículo 5,
Tomé lhe disse o seguinte: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Tomé, ele não conhecia qual era o caminho. Tomé, ele tinha uma ideia fixa na morte, e Tomé também não conhecia qual era o caminho. Igual aqueles que não creem em Jesus. Aqueles que não creem em Jesus ficam apegados a coisas mortais, a esta vida mortal, e não conhecem o caminho. Lá em João 11, Jesus ele foi dizer o seguinte, um pouco mais tarde, né? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Enquanto Tomé se fixava na morte, Jesus ele vai dizer que ele é a ressurreição. E quem crê nele, ainda que morra, viverá eternamente. Tomé também disse que não conhecia o caminho. E Jesus ele vai dizer, eu sou o caminho. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Tomé era um homem cheio de dúvidas no seu coração. Apesar de ser um discípulo de Jesus, ele ainda possuía muitas dúvidas. E aqui em João 20, versículo 25, meus irmãos, mais uma vez, Tomé, ele manifesta a sua dúvida. Ele duvida que Jesus de fato havia ressuscitado. E como eu disse, dentro da igreja nós temos pessoas assim. Pessoas que frequentam a igreja, que passam anos membros de uma igreja, assim como Tomé já havia passado algum tempo com Jesus, né? Andando com Jesus. Mas existem, assim como Tomé, existem pessoas dentro da igreja com dúvidas nos seus corações. E essas dúvidas existem por falta de fé, por serem incrédulos. Então vamos voltar para o nosso texto aqui de João, capítulo 20. Em primeiro lugar, meus irmãos, nós vemos nesse texto que a incredulidade de Tomé se deu pela ausência na reunião com os demais discípulos. Olha o versículo 24. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Então perceba o seguinte, os irmãos que estavam aqui no domingo passado, né, e também aqueles que puderam assistir a nossa pregação gravada, vão se lembrar que na passagem anterior, né, João 20, 19 a 23, estavam reunidos os discípulos na noite do primeiro dia da semana, o dia em que Jesus havia ressuscitado. Eles estavam com medo dos judeus, estavam com medo que os judeus pudessem prendê-los e pudessem também matá-los. E Jesus então, ele se põe dentro daquela casa onde eles estavam, a casa estava trancada e de uma maneira sobrenatural, Jesus, ressurreto, carne e osso, ele entra naquela casa. Não sabemos como, mas ele se põe ali no meio e ele diz o seguinte àqueles discípulos: paz seja convosco, João 20, 19, né? E aí ele atesta que era ele mesmo, quando ele mostra as suas mãos com as cicatrizes dos cravos. Ele mostra também o seu lado com a cicatriz da lança. E os discípulos então, quando veem a Cristo, eles se alegram por isso. Então, meus irmãos, Tomé perdeu tudo isso. Tomé perdeu a paz que Cristo trouxe aos discípulos, porque Tomé não estava com eles. Tomé perdeu a oportunidade de se alegrar pelas palavras que Cristo havia dito, porque Tomé não estava com eles. E, meus irmãos, isso é muito triste. Talvez Tomé tivesse algum tipo de justificativa, algum tipo de desculpa. Tomé talvez não estivesse se sentindo muito bem, ou tivesse distraído, ou tivesse recebido alguma visita, ou realmente tivesse com tanto medo que não quis sair do lugar onde ele estava. Mas o fato de Tomé não estar junto com os outros discípulos naquela noite de domingo, ele perdeu a oportunidade de ver Jesus, de ouvir Jesus, de receber a sua paz, de receber a sua alegria, de ser comissionado pelo Espírito Santo. A ausência de Tomé, meus irmãos, fez com que ele perdesse a bênção,
ele perdeu a bênção de se alegrar, ele perdeu a bênção de ouvir a Jesus. E meus irmãos, quando você deixa de ir ao culto no domingo, acontece com você a mesma coisa que aconteceu com Tomé. Você perde a bênção de ouvir a palavra de Cristo, de receber a paz de Cristo, de se alegrar com outros irmãos na comunhão por ouvir a palavra de Cristo. Perde a oportunidade de ser capacitado pelo Espírito Santo para servir a Cristo. Você se lembra que no domingo passado, no texto que nós estudamos, João 20, 19 a 23, foi isso que aconteceu. Jesus, ele veio, se colocou no meio deles, declarou a paz a eles, o medo foi embora, eles estavam reunidos morrendo de medo, lembra? E lembra que eu falei para vocês, quem estava aqui, né, e quem também ouviu, às vezes a gente vem para a igreja com sentimentos ruins, cansados, preocupados, ansiosos, nervosos, com medo. E aí a gente chega na igreja, ouve a palavra de Deus, tem aquele momento de comunhão com os irmãos e volta para a igreja, e volta da igreja para casa aliviado, alegre. Aqueles discípulos que estavam naquele domingo tiveram essa experiência. Eles estavam com medo, mas viram a Jesus. Receberam a sua paz, ouviram a sua voz, se alegraram, foram capacitados pelo Espírito Santo. E Tomé perdeu tudo isso. Nesse tempo, meus irmãos, que nós estamos vivendo de quarentena, dessa chamada pandemia, nós ficamos, meus irmãos, vários meses sem poder se reunir. E aqueles que estão chegando hoje, né, que também viram como isso foi ruim. Não é a mesma coisa você ficar dentro da sua casa e assistir um sermão pela internet. Você perde isso daqui. A comunhão, estarmos todos juntos, cantarmos juntos, olharmos um no olho do outro. A gente perde esse momento de comunhão. E talvez, como eu disse, assim como Tomé talvez tivesse tido suas justificativas, aqueles que faltam nos cultos dominicais talvez apresentem suas desculpas também. Alguns vão falar que perderam a hora, ficaram dormindo, outros que precisaram ficar fazendo almoço, fazendo janta, ou porque chegou alguém em casa e teve que dar atenção para aquela visita, ou porque teve que trabalhar, ou porque não estava se sentindo muito bem, ou porque precisou estudar para uma prova, ou porque teve que dar atenção para um parente incrédulo, um marido, uma esposa incrédula. Irmãos, as desculpas são muitas. Mas o fato é que quando você comparece ao culto dominical, ao ajuntamento solene, à santa convocação do Senhor, quando você vem ao culto, a sua fé é fortalecida, você cresce espiritualmente. E quando você falta, a sua fé é enfraquecida. Você deixa de crer nas verdades do Senhor. Você deixa de ouvir a sua voz, você deixa de se alegrar com os demais irmãos. Não é a mesma coisa. Eu tenho conversado com colegas pastores e eles têm falado uma coisa que eu acredito que vai acontecer em todas as igrejas locais. Vai ter gente que não vai voltar. Vai ter gente que não vai voltar. Vai ter gente que gostou disso tudo. Que bom, eu posso ficar em casa. Posso pegar meu celular, ou o meu computador, ou a minha televisão, acessar lá, tem uma prateleira com tudo quanto é tipo de pastor, tudo quanto é tipo de pregador, então eu posso ouvir esse pastor. Para que ouvir o mesmo pastor todo domingo, né? Que chato, aquele mesmo pastor, aquela mesma cara, aquela mesma voz. Não, hoje eu vou ouvir esse pastor, e esse aqui, e à noite esse aqui, o sofá é mais confortável do que o banco da igreja. Eu posso dar uma pausa para tomar uma água, eu posso ter ali um cafezinho do meu lado. Aqui é confortável. Tem gente que não vai voltar. E esses que não vão voltar, que nós conhecemos como desigrejados, na verdade nunca fizeram parte da igreja. Na verdade nunca foram convertidos, nunca tiveram fé. Porque, meus irmãos, o fato de não gostar de se reunir significa que não é ovelha. As ovelhas, elas ficam juntas.
As ovelhas formam um rebanho, você nunca vai ver a ovelha sozinha. A única vez que a gente vê uma ovelha sozinha na Bíblia, ela está desgarrada do seu rebanho, o pastor tem que ir atrás dela para buscar. E quando o pastor acha, ele pega nos braços, porque provavelmente ela estivesse ferida. As ovelhas, elas andam juntas, em rebanho, por isso que a gente se reúne, por isso que foi muito ruim, ficarmos em casa, cada um ali na sua casa, assistindo no seu celular, na sua televisão, no seu computador. Nada substitui o culto público, meus irmãos. E Tomé, ele perdeu a bênção de estar reunido com os demais discípulos, deixando de ouvir a palavra de Cristo, deixando de ver o próprio Cristo, deixando de receber a paz do Senhor Jesus Cristo, deixando de se alegrar, de ser capacitado pelo Espírito Santo. Quando você falta ao culto, você perde a bênção. A sua semana é vazia. Você não tem aquela paz, aquela alegria. É triste isso. E foi o que aconteceu com Tomé. Segundo lugar, meus irmãos, a gente percebe nesse texto a arrogância, a soberba de Tomé diante dos demais discípulos. Olha só o versículo 25. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Vimos o Senhor. Uma pessoa que falta às reuniões dominicais, aos cultos, ela se acha melhor do que os outros. Ela se acha melhor do que os outros, porque ela pensa o seguinte: eu pude não ir. Os discípulos, eles chegaram até Tomé, alegres, eu acredito nisso. O texto não fala, mas se a gente entende pelo versículo 20 que quando eles viram o Senhor, eles se alegraram, no versículo 25 eu tenho certeza, eu creio nisso, que eles ainda estavam felizes. Eles chegaram para Tomé e falaram: nós vimos o Senhor. Ele não ficou morto no túmulo, ele vive, nós vimos ele, nós ouvimos ele. E quando o crente vê e ouve a Jesus através da pregação dominical, a pregação da palavra, ele vai contar isso para as outras pessoas. Quando você participa de um culto e tem esse ambiente de alegria, esse ambiente de comunhão, você canta louvores, você tem a oportunidade de contribuir com parte daquilo que Deus te deu, do seu sustento. Você ouve a palavra, você ora. Quando você sai daqui, você quer contar para outras pessoas. Você quer compartilhar com outras pessoas. Foi o que aconteceu com aqueles discípulos. Naquele domingo à noite, eles viram o Senhor, eles ouviram, eles estavam com medo, mas agora não tinham mais medo, porque eles tinham a paz que Jesus deu para eles. Eles estavam felizes, alegres. Eles tinham recebido a promessa do Espírito Santo, capacitados para irem pregar. Então o que eles fizeram? Eles foram no primeiro, no amigo deles, no companheiro deles, em Tomé, e falaram: nós vimos o Senhor, nós vimos o Senhor. E meus irmãos, quantas vezes você participou de um culto e durante a semana você encontrou com algum irmão que não estava no culto e você falou assim: você perdeu. Você perdeu. Você deixou de ouvir a palavra de Deus. Meus irmãos, o crente assíduo, ele transborda de alegria e ele conta a outras pessoas a bênção que é estar na presença do Senhor participando do culto. Aquele crente que é fiel, que participa dos cultos, que está sempre presente, ele conta para as pessoas. Por quê? Porque não é uma mera religiosidade, não é bater cartão, não é uma obrigação. Tem gente que pensa que ir na igreja é obrigação. Não é uma obrigação, é um prazer. Por isso que Davi, no Salmo 122, ele vai dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E vamos pensar numa coisa: no Antigo Testamento, os crentes, eles não podiam entrar diretamente na presença de Deus. O tabernáculo e depois o templo, ele era um prédio, o tabernáculo era uma barraca bem grande, uma tenda,
depois o templo, um prédio construído, né? E ninguém entrava dentro do templo ou do tabernáculo a não ser os sacerdotes. E o que acontecia? Existia uma divisão, uma parte, a primeira parte do templo e do tabernáculo era o lugar santo, só entravam os sacerdotes. E essa parte aqui do tabernáculo e do templo era onde ficava a Arca da Aliança, que tinha uma cortina dividindo, que era chamado de véu. Só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. E essa parte era o lugar onde simbolizava a presença do Senhor. Então nem mesmo o rei podia entrar na presença do Senhor. Ficavam lá fora. E Davi, ele se alegrava de estar no átrio, lá fora. Para ele estava ótimo, era excelente. Agora você vai se lembrar que depois que Jesus morreu, o que aconteceu com o véu do templo? Ele se rasgou, porque agora todos os crentes têm acesso ao Santo dos Santos, à presença de Deus. Em Cristo, todo mundo, todo crente tem acesso à presença de Deus. E quando você tem esse acesso à presença de Deus no culto, você conta para as outras pessoas, você compartilha, você quer contar, você quer falar. Por isso que Hebreus 10, 25, quando ele diz, o autor aos Hebreus disse: não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos admoestações, tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. O que é admoestação? Então olha só, o autor aos Hebreus falou o seguinte, olha, não vamos deixar de frequentar os cultos, de congregar. Por que ele escreveu isso aos hebreus? Porque os crentes hebreus estavam desanimados. Eles eram perseguidos, então eles desanimaram. Nesse 2020, meus irmãos, estão acontecendo coisas que nos desanimaram. E alguns ficaram ainda mais desanimados. Tem gente que está com medo de vir à igreja, com medo de pegar o vírus. Tem lugares, meus irmãos, São Paulo, por exemplo, Grande São Paulo, lá na minha região, que as pessoas estão com muito medo mesmo, inclusive os crentes, estão desanimados. O que o autor aos Hebreus fala aqui? Crente, admoeste aquele seu irmão que está deixando de congregar, a falar com ele, a falar assim, olha, você tem que ir no culto, não tem risco. Eu estava conversando com um colega, meus irmãos, um outro pastor, e ele me falou uma coisa que é verdade. O lugar onde você tem menos risco de pegar esse vírus é dentro da igreja. Sabe por quê? Vocês estão sentados longe um do outro. Está vendo? Já viu a fila da lotérica lá em Ribeirão? Não sei se alguém percebeu. As pessoas estão grudadinhas. Aqui vocês estão distantes um do outro, numa distância segura. Aqui foi tudo limpo, tudo higienizado, passado álcool em tudo, tudo arejado, tudo aberto, ventilador ligado. Depois que terminar o culto, as nossas irmãs vão vir aqui e vão limpar tudo de novo, com álcool, com tudo. Quando você chegar aqui domingo à noite, vai estar tudo higienizado, tudo esterilizado. Então aqui é seguro. E meus irmãos, mesmo que a gente pegue esse vírus, você tem medo da morte? Aqueles discípulos estavam com medo da morte, mas quando eles ouviram a voz de Jesus, o medo foi embora. Mas Tomé não. Tomé, ao invés de receber o testemunho daqueles discípulos com alegria e com fé, ele demonstra arrogância. Versículo 25, a segunda parte, a parte B. Ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos e ali não puser o dedo e não puser a mão do seu lado, de modo algum acreditarei. Tomé, ele faz pouco caso daqueles irmãos. Quantas vezes você chegou para alguém, algum irmão da igreja, algum membro da igreja faltoso, e você falou durante a semana que o culto havia sido uma bênção, e falou assim, não foi bênção nada não aguento mais. Aquele pastor lá, a voz dele, aqueles irmãos lá, não gosto. Estou muito cansado. Tem que ser do meu jeito. Aqueles ventiladores lá, eu não gosto de ventilador. Eu sinto frio. Ou então o ventilador está desligado, eu sinto calor. Eu não gostei como o diácono olhou para mim. Sabe, fica colocando condições
para ir para a igreja. Foi o que aconteceu com Tomé. Tomé, ele ficou colocando condições para crer em Jesus. Eu creio, mas se eu colocar a mão na mão dele, se eu vir as marcas dos cravos, se eu colocar a mão do lado, se eu vir a marca da lança, se não, olha o final do versículo 25, de modo algum acreditarei. É aquele tipo de crente que faz o seguinte, tem que ser do meu jeito. Se não for do meu jeito, de modo nenhum eu vou acreditar, eu vou crer, eu vou frequentar a igreja. Tem que ser do meu jeito. Meus irmãos, Tomé, ele falhou porque ele não havia considerado as palavras de Jesus e também o Antigo Testamento, que diziam que ele morreria, mas ao terceiro dia ressuscitaria. Jesus por várias vezes havia dito que era necessário, que ele fosse preso, condenado, morto, mas ao terceiro dia ele ia ressuscitar. O Antigo Testamento estava cheio de promessas a respeito disso, da morte e da ressurreição de Jesus. Observe que aqueles que faltam aos cultos também são pessoas desatentas. Tomé, ele não foi atento às palavras de Cristo, às palavras da própria Escritura do Antigo Testamento. E aquelas pessoas faltosas também são pessoas desatentas à palavra de Deus. Durante a pregação, essas pessoas ficam olhando no relógio, olhando para o lado, impaciente, pensando em um monte de coisa. A pessoa nunca vai na igreja, aí começa a ficar impaciente. Parece ter uma formiga ali, causando algum incômodo nela. Fica olhando para o relógio, fica olhando para o lado. Isso quando não tem aqueles que dormem durante o sermão. Tem aqueles que dormem. E não ouvem o que Deus está falando com eles. Igual Tomé. Tomé não prestou atenção naquilo que Jesus havia dito para ele. Olha, eu vou morrer, mas vou ressuscitar. Tomé não havia prestado atenção nas Escrituras, na palavra que dizia que o Messias ia ressuscitar. Daí, meus irmãos, essas pessoas não entendem nada do que foi falado e se acham melhor do que os outros. Exatamente como Tomé. Tomé não entendia nada das palavras de Jesus, porque ele havia desprezado aquilo que Jesus havia falado, havia desprezado a própria Escritura, com as suas promessas, e ele se achava melhor do que os outros. Vocês não são de nada, eu quero ver. Tomé, ele também menosprezou o testemunho daqueles 10 discípulos, lembram? Eram 12, Judas havia se suicidado, Tomé não estava. Quem que estava naquela noite de domingo? Os 10. Talvez mais 2 discípulos, aqueles do caminho de Emaús, Mas os 10 estavam. Tomé conhecia aqueles irmãos, havia andado com aqueles irmãos. Eram pessoas próximas dele. Mas ele não acreditou neles. Ele fez pouco caso do testemunho deles. Ele desprezou. Irmãos, as pessoas, os crentes que faltam nos cultos, eles também desprezam a fé e o testemunho dos fiéis assíduos. Então, às vezes, você pega e vai admoestar algum irmão, admoestar aquela pessoa, aquele membro da igreja, durante a semana. Olha, você perdeu o culto, você não veio. Não. Não dá atenção, menospreza. Foi o que aconteceu com Tomé. Pessoas assim se acham superiores, confiam em si mesmas e nos seus próprios métodos. Tem que ser do jeito dela. Eu tenho que pôr a mão aqui. Eu tenho que pôr a mão aqui. Se não for assim, eu não creio. E finalmente, meus irmãos, a arrogância de Tomé o fez desprezar o próprio Senhor. Ele precisava de evidência, ele precisava de prova. Ele queria ver, ele queria tocar. O simples testemunho dos outros discípulos não era suficiente para ele. Aqueles, meus irmãos, que faltam aos cultos, eles desprezam a palavra. Eles não querem saber de palavra. Não querem. Aliás, meus irmãos, muitas igrejas, em muitos lugares, eles gastam cada vez menos tempo com a pregação da palavra. Sabe por quê? Porque muitos não querem ouvir a palavra, rejeitam o testemunho de Deus.
Rejeitam. Eles se acham melhores até mesmo que Deus. Eles não querem ouvir e seguir aquilo que Deus ensina, aquilo que Deus requer, aquilo que Deus manda na sua palavra. A fé deles não é a fé bíblica, mas é uma fé do jeito deles, né? Eu sou crente do meu jeito. Você conheceu gente assim? Eu sou crente sim, mas já fui em muitas igrejas. Agora eu sou crente na minha casa. Eu leio a Bíblia, eu oro, né? Eu canto os louvores, né? Eu ouço o pastor fulano de tal, pastor cicrano, pastor beltrano, no meu celular, no YouTube, e tá bom. Eu não vou na igreja não, na igreja está cheio de gente pecadora. Mas é isso mesmo, a igreja é gente pecadora mesmo. A igreja sem pecado é a igreja celestial. É aquilo que os teólogos chamam de igreja triunfante, a que já triunfou, a que já está na glória. Esta igreja aqui é a igreja militante. O que é militante? Ela está militando, ela está guerreando contra o mundo, guerreando contra o pecado. Então nós ainda somos pecadores. Então aquela desculpa de que eu não vou na igreja porque tem gente falsa, tem gente metida, tem gente isso, tem gente aquilo. É claro que tem. Somos pecadores. Todos nós, pecadores. Então qualquer igreja na face da terra que você for, você vai encontrar gente pecadora. Então aquelas pessoas que deixam de frequentar os cultos, elas também se acham melhores do que o próprio Deus, do que a sua própria palavra. Mas essas pessoas não passam de coitados, pobres coitados, pessoas que têm seus corações cheios de dúvida, pessoas que não acreditam, pessoas que vivem na escuridão. Mas, meus irmãos, apesar da incredulidade e da arrogância de Tomé, Jesus Cristo, ele foi paciente com ele. Paciente e amoroso, né? Olha o versículo 26. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. 8 dias depois, né? Está dizendo aqui. 8 dias depois. Domingo novamente. Primeiro dia da semana novamente. Os discípulos, eles então passaram a se reunir, se acostumaram a se reunir no primeiro dia da semana, no dia do Senhor. Você se lembra, né? A palavra domingo no português, na nossa língua portuguesa, significa exatamente isso, dia do Senhor. Esse dia pertence a Ele. Ah, pastor, mas todos os dias são do Senhor. Mas existe um dia que Ele separou, que Ele santificou para o serviço a Ele, o culto. Você vai se lembrar lá de Gênesis, né? Nós estamos estudando Gênesis, né, à noite, que quando Deus terminou a criação no 6º dia, Ele pegou o 7º e o santificou. O que é santificar? Ele separar para Ele. No Antigo Testamento, esse dia era o 7º. No Novo Testamento, após a ressurreição de Jesus, passou a ser o 1º, porque Jesus ressuscita no 1º dia. Então os discípulos estavam reunidos no 1º dia da semana, 8 dias depois do dia da ressurreição. E olha que interessante que fala aqui, meus irmãos. Versículo 26. Estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé. A Bíblia não fala o nome de cada um deles. Mateus, João, Pedro. Ele fala os discípulos e Tomé. Por que ele faz isso? Por que ele não cita os outros nomes? Porque naquela noite o Senhor ele tinha uma palavra especial para Tomé. Meus irmãos, por mais gente que tenha aqui dentro, Deus ele fala com cada um de nós. A palavra de Deus ela é pessoal.
A palavra de Deus, meus irmãos, não é dirigida de maneira puramente coletiva, para todo mundo assim. Mas o Senhor, Ele conhece o coração de cada um de vocês, de cada um de nós. O Senhor conhece cada necessidade, cada dúvida, cada medo. O Senhor conhece cada detalhe da nossa vida. E quando você ouve a pregação, quando você ouve a ministração da palavra, a exposição bíblica, aquilo é o Senhor falando com você, individualmente. Individualmente. Você já ouviu um sermão e pensou, puxa, esse sermão é para mim. Como que o pastor conhecia isso a meu respeito? Como que ele sabia esse ponto da minha vida, esse detalhe da minha vida? A verdade, meus irmãos, é que os pastores humanos, eles não sondam corações. Eu não conheço o detalhe da vida de cada um de vocês. Eu não conheço as coisas mais íntimas do coração de cada um de vocês. Eu não sei. Vocês podem me enganar se vocês quiserem. Agora, Deus sonda corações. Deus conhece a intimidade de cada um de vocês, de cada um de nós. Ele sabe o que se passa na sua cabeça. Ele sabe as suas emoções. Ele conhece as suas dúvidas. Ele conhece os seus medos. Ele conhece os pecados que você comete lá escondido. Ele conhece tudo. Ele sabe de tudo. Porque foi Ele que te criou. Ele sabe de tudo. E é por isso, meus irmãos, que o pastor, o pregador, ele é apenas um instrumento. É Deus quem fala. É Deus quem fala. Às vezes tem igrejas que pensam o seguinte, eu não gosto desse pastor porque esse pastor fala muito de pecado. Aí coloca outro pastor, o outro pastor vai falar a mesma coisa, porque não é o pastor que fala, não é o pregador, pode ser um pastor, um presbítero, um outro irmão. O ser humano é um instrumento, é Deus quem fala. E Ele fala, meus irmãos, com cada um de nós, com cada um de vocês. E Deus, Ele fala para você que me ouve aqui nessa manhã, fala para você crer nele, para você ouvir Ele. É aquilo que nós lemos no Salmo 95, Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o seu coração. Deus está falando com você nesta manhã e você não deve endurecer o seu coração. E voltando para o nosso texto aqui, Jesus ele se põe no meio deles novamente, Tomé estava com eles e o que Jesus fala? Paz seja convosco. Por que Jesus fala as mesmas coisas? Ele repete, Porque a paz de Jesus ela não se restringe a apenas um dia. 8 dias antes, os discípulos estavam reunidos sem Tomé. Jesus ele se colocou no meio deles e deu a eles a sua paz. Tomé perdeu aquela paz. Tomé passou a semana com dúvida. Se eu não puser a mão, eu não acredito. Se eu não puser a mão do lado, eu não acredito. Ele passou a semana com dúvida, a semana sem paz, porque ele faltou no culto. Agora ele estava junto com os discípulos, ele recebe aquela paz. Todas as vezes que o povo de Deus participa do ajuntamento solene, o povo de Deus recebe essa paz. E toda vez que você falta no culto, você perde essa paz. Você perde a oportunidade de ouvir a palavra do Senhor, o Senhor falando com você. Você perde isso, E lembre-se, como eu falei no domingo passado, essa paz é a verdadeira paz. Não é aquela paz da boca para fora, de um cumprimento, de uma saudação. Paz do Senhor, paz de Deus, de pessoas que têm corações sem paz. Mas é a paz real, a paz verdadeira, a paz que vem de Jesus. Depois que eles recebem a paz, meus irmãos, no versículo 27, Jesus então, ele repreende Tomé. Mas veja que é uma repreensão amorosa. Olha o versículo 27. Ele disse a Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado e não sejas incrédulo, mas crente. Jesus, ele anda a segunda milha com Tomé. Ele fala, Tomé, você quer tocar em mim? Pode tocar. Você quer pôr a mão? Pode pôr. Aqui, pode pôr. Não sejas incrédulo, mas crente.
E Jesus aqui, ele faz essa correção, essa repreensão de forma amorosa, né? Tem gente que pensa, irmãos, que amor é passar a mão na cabeça. Tem gente que pensa que amor é não dizer para o outro o que o outro precisa ouvir. Jesus, ele sempre tratou os seus discípulos com amor, né? E hoje a nossa geração, ela tem medo de ofender. Eu não posso falar porque vai ofender. Eu não posso falar porque a pessoa não vai gostar. Até os pais, nós somos uma geração em que os pais, eles ficam pisando em ovos, ficam com medo que os filhos, eles vão ficar magoados, traumatizados, ofendidos. Os pais da nossa geração, meus irmãos, têm medo de disciplinar os filhos, de corrigir os filhos, porque acha que os filhos vão ficar traumatizados. Só que, irmãos, isso não é amor. Hebreus vai nos dizer, meus irmãos, a carta aos Hebreus vai nos ensinar que Deus corrige os seus filhos porque Ele os ama. O pai que ama os filhos disciplina. O pastor que ama as suas ovelhas, ele às vezes vai precisar usar a vara para consolar. Você lembra do Salmo 23? O teu cajado, a tua vara me consolam. Às vezes o pastor, ele tinha que pegar aquela ovelha desgarrada, o pastor pegava o cajado, enfiava no pescoço da ovelha para trazer de volta. Você lembra do formato do cajado, né? Ele tem aquele formato assim na ponta. Para que servia isso? Porque se uma ovelha se desgarrasse, se desviasse, ele pegava, colocava no pescoço da ovelha e trazia. Se a ovelha continuasse sendo rebelde, ela ia sentir uma dor no pescoço, mas ele tinha que fazer para o bem dela. E tem gente que não gosta de ouvir a palavra de Deus porque acha que aquilo vai ofender. Que aquilo vai, não vou mais na igreja porque aquela pregação me ofendeu, não gostei. Falou do meu pecado. Jesus, ele falou do pecado de Tomé aqui, da incredulidade de Tomé. Só que Jesus, ele falou aquilo para o bem de Tomé. A repreensão de Jesus levou Tomé à fé. Olha o versículo 28. Tomé respondeu: Senhor meu e Deus meu. Tomé finalmente reconheceu Jesus como Senhor e Deus da sua vida. A pergunta que eu te faço é a seguinte: você reconhece Jesus como seu Senhor? Como seu dono? Você sabe que a sua vida não é sua, é dele. Tudo que você tem não é seu, é dele. A sua vida não é sua, é dele. Você não pode fazer com a sua vida aquilo que você bem entende, porque a vida não é sua, a vida é dele, ele é o Senhor. Você se submete à sua vontade, você obedece completamente à sua palavra, ou a sua fé nele é do seu jeito? Não, eu vivo do meu jeito. Eu vou na igreja quando eu quero, eu contribuo quando eu quero, eu obedeço quando eu quero, é do meu jeito. Então ele não é o Senhor da sua vida. Segundo, ele é o seu Deus. Tomé disse: Senhor meu e Deus meu, particular, individual. Ele não falou Senhor nosso, Deus nosso. Tomé finalmente creu em Jesus. Ali foi a profissão de fé dele. Ele é o seu Deus? Você confia somente nele ou confia também na sua força, na sua inteligência, no seu dinheiro? Em quem que você confia? É somente em Deus? Você adora somente a Ele ou você também adora o seu trabalho, adora a sua família, adora a sua saúde, adora o seu conforto, adora a sua casa, adora as suas coisas, adora você mesmo? Você tem ídolos. Ídolo não é só uma imagem de escultura. Você pode idolatrar a sua casa, a sua família, o seu conforto, o seu sono. Não, domingo de manhã é sagrado, eu vou dormir até mais tarde. Idolatria. Domingo é sagrado, eu vou ficar com a minha família de manhã. Idolatria. Domingo é sagrado, eu vou lavar meu carro. Idolatria. Ele é o seu Deus, é aquele que você adora unicamente. Jesus, ele está amorosamente lhe repreendendo nessa manhã, chamando você ao arrependimento e à fé.
como eu disse, se você estiver ouvindo a voz de Jesus, não endureça o seu coração. E se você fizer isso, se você se entregar a Jesus, Jesus ele te chama de bem-aventurado, versículo 29, disse-lhe Jesus, porque me viste e creste, bem-aventurados os que não viram e creram. Ele fala, Tomé, você só creu em mim porque você me viu? Aqueles que não vão me ver e vão crer, eles são bem-aventurados. Meus irmãos, nós não vimos Jesus, acho que ninguém aqui viu Jesus ressurreto, nem tocou nas suas mãos. Mas nós cremos como? Pelo testemunho da sua palavra. E um crente em Jesus, ele é o quê? Bem-aventurado, né? Bem-aventurança, que muitos dizem que é feliz, é uma felicidade diferente desse mundo. Bem-aventurado, ele tem o favor de Deus, a satisfação de Deus, o sorriso de Deus. O bem-aventurado é aquela pessoa que é abençoada por Deus. É aquela pessoa que mesmo que passe por aflições, por lutas, ela é uma pessoa abençoada, porque ela crê. Ela não viu, mas ela creu. O bem-aventurado, meus irmãos, é aquela pessoa, segundo o Salmo 1, que tem prazer na lei do Senhor. Por que ela tem prazer na lei do Senhor? Olha o versículo 30. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes sinais, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Jesus, ele fez muitos sinais. Muitos sinais. E João registrou alguns. Para quê? Para que nós pudéssemos crer que Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus, e crendo a gente tem a vida. Por isso que você é bem-aventurado, porque você ama a palavra de Deus. Na palavra de Deus você encontra Cristo. Nas Escrituras você ouve Cristo te dando a sua paz. Nas Escrituras você recebe alegria pelas promessas de Cristo. Nas Escrituras você é capacitado a servir a Cristo. Então por isso nós somos bem-aventurados. Por isso que nós somos bem-aventurados. Meus irmãos, nós passamos 1 ano e meio estudando o Evangelho de João. Nós pudemos conhecer um pouco melhor a Jesus. Nós estamos quase no final, só falta o capítulo 21. 1 ano e meio, começamos em março do ano passado, estamos terminando, já próximo de terminar já. Você tem conhecido a Jesus? Você tem crido nele? Como que tem sido a sua fé? Como que tem sido a sua vida? É do seu jeito? Como Tomé? Ou você se submete ao senhorio de Cristo? Submete a Ele como seu Deus? Como aconteceu com o próprio Tomé depois. O Senhor hoje ele está te chamando à salvação. Se você está aqui nessa manhã e talvez tenha uma vida em discordância à palavra de Deus, uma fé falsa, uma fé mentirosa, uma fé capenga, é do seu jeito, não é do jeito de Deus, é do seu jeito. Então o Senhor está te chamando hoje ao arrependimento e à fé. Arrependa-se, confie somente nele, pois somente Ele pode te dar paz, pode te dar alegria, somente Ele pode te dar salvação. Que Deus abençoe a sua vida, as nossas vidas, para a glória dEle. Amém.